Olá, amigos e assinantes do portal NetSeg. Estamos de volta aqui no segundo dia da ExpoSec, com muita tecnologia, muito visitante. E aqui em parceria com a BESE, nós estamos aqui comemorando 20 anos de NetSeg e com o prazer de receber especialmente aqui no nosso videocast o Dr. Felipe Bellucci, que é coordenador geral de tecnologias habilitadoras do CETEC, do Ministério da Comunicação, Ministério da Ciência, Ciência e Tecnologia Tecnologia. e Inovação. E o Dr. Rosolém. O Dr. Rosolém é o coordenador do laboratório do CPQD. É isso? Laboratório CT. Integrador de Cisfoto. Olha só que honra recebê-lo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Gente, é muita tecnologia na mesa, né? Muita responsabilidade. Ministério da Ciência e da Tecnologia, o próprio CPQD. Eu quero contar um pouco como que isso interage com o nosso mundo aqui de segurança eletrônica. Por favor, doutor. Muito bom. Bom, nós estamos falando especificamente, no nosso caso, de fotônica. Né? No caso, o Cisfóton é o Sistema Nacional de Laboratório de Fotônica. Né? E nós estamos aqui para falar sobre a tecnologia desenvolvida pela AlphaSense em parceria com o CPQD, que usa fotônica. Fotônica na monitoração de perímetros. É uma tecnologia muito precisa e que está chegando ao mercado, né, nos últimos anos como uma inovação. Que bacana, né? Porque o Hamilton já passou por aqui e é um desafio muito grande o perímetro, né? Assim, você monitorar diferentes tipos de, entre aspas, invasões, né? Porque você tem desde a chuva até o animal Você tem caseiro, que né? saber selecionar o que é chuva ou o que é uma pessoa tentando invadir. E é isso que a fotônica faz? É isso mesmo? Ela ajuda com esse processo? A fotônica permite que o perímetro, nesse caso específico, né, porque tem muitas aplicações de fotônica, ela seja em toda a sua dimensão monitorada de forma passiva, sem ter nenhum elétron, nenhuma eletricidade envolvida. Boa, boa, boa. É uma forma de você filtrar também os alarmes falsos aí que a gente chama, né? Porque você está por lá de fora até saber se é verdadeiro ou não, verdadeiro ou falso, como dizem. Outros efeitos da eletricidade, né? Um raio, por exemplo, que pode causar um dano, né, no sistema. Sim, sim. E doutor Felipe, conta pra gente, como é que o Ministério da Ciência e Tecnologia vê e apoia toda essa inovação aí na área da segurança? Fantástico. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com a sua audiência um pouco do que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e em especial a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, vem fazendo nos últimos anos. Se você me permitir, eu gostaria inclusive de comentar que 2025 é um ano especial para o nosso Ministério. Nós estamos completando 40 anos de existência. Que maravilha! Somos datados de 1985, um ministério criado pelo então presidente Tancredo Neves. Nossa, que maravilha! E ao longo desses 40 anos, seguindo o nosso papel institucional, que é construir as bases de ciência, tecnologia e inovação, para que empresas como a AlphaSense, institutos como o CPQD possam desenvolver as suas competências na plenitude. Então, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ao longo desses 40 anos, vem trabalhando na base, ou seja, gerando mão de obra qualificada. Então, são mestres, doutores, engenheiros, cientistas que são convidados a compartilhar o seu conhecimento e transformar o seu conhecimento em soluções para a sociedade. Perfeito. E também do ponto de vista de infraestrutura, então as grandes infraestruturas de ciência e tecnologia, elas são fomentadas pelo governo federal, em especial pelo nosso ministério. Ao mesmo tempo também criamos condições, mecanismos e ferramentas para que as empresas possam desenvolver soluções inovadoras, compartilhamos com ela os riscos do desenvolvimento tecnológico, e isso é um pouco do que a gente pode fazer pelo nosso ecossistema. Comento que nesses 40 anos a gente trabalhou nas mais diversas verticais da ciência e tecnologia para que hoje a gente possa ter empresas como essa entregando para a sociedade soluções baseadas em ciência e tecnologia, soluções altamente tecnológicas, reduzindo a nossa dependência de tecnologia de outros países, reduzindo a evasão de grandes cérebros brasileiros para outros países. Isso acontece muito, né, doutor? Porque é muito comum, quando se destaca em qualquer
ciência ou qualquer tecnologia acaba sendo exportado, né? E, inclusive na área de gestão, né? Grandes gestores de grandes empresas foram ser presidentes das suas matrizes lá fora por conta da experiência aqui, né? As experiências aqui e por conta da excelente formação que o ecossistema brasileiro de educação hoje pode fornecer aos nossos egressos. E veja, o movimento de idas e vindas do Brasil para outros países é um movimento natural da ciência de alta tecnologia, de alta qualidade. O que a gente não pode permitir é que as pessoas vão trabalhar em outro país porque não tiveram oportunidades qualificadas para trabalhar aqui no Brasil. Isso a gente não pode permitir. Perfeito, perfeito. É muito bom ouvir esse tipo de solução vindo do nosso ministério, né? Até porque estamos vendo um Brasil em movimento o tempo inteiro, né? E falamos com muita gente desde ontem aqui, né? E o processo de AI interferindo em todas as nossas atividades, em todas as nossas verticais de mercado de forma intensa, né? Tem AI em todas as aplicações hoje de tecnologia, né? Como é que o Ministério hoje vê principalmente a discussão no sentido de que a AI é boa ou não? É prejudicial ou ela ajuda? Claro que ela tem os dois lados, mas como é que o Ministério trabalha essa questão? É uma excelente pergunta e a gente sempre costuma fazer a seguinte comparação. Um carro, ele pode ser utilizado para te levar ao trabalho, levar os seus filhos para a escola, como também pode ser usado para atropelar uma pessoa. Exato. O que define a utilização não é o objeto em si, e sim quem está por trás gestionando aquela tecnologia. A AI não é diferente. A AI é uma tecnologia habilitadora que ganhou um protagonismo muito grande nos últimos anos, mas o benefício ou malefício que ela pode causar vai depender fundamentalmente de quem está operando ela. E a gente o que tem trabalhado nos últimos anos é para criar bases éticas para a utilização da IA, para que ela seja usada de forma ética, de forma transparente e de forma a agregar valor para a sociedade, ao invés de criar insegurança. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou recentemente, em nome do governo federal, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. É um investimento robusto da ordem de 3 dezenas de bilhões de reais para serem investidos nos próximos anos, e ele visa colocar o Brasil na vanguarda dessa tecnologia, não somente como um usuário de inteligência artificial, mas também como um produtor e como um protagonista nesse novo ecossistema. E aí o CPQD, ao longo dos últimos anos, vem colaborando muito, vem nos ajudando a criar a base. Veja só, hoje só é possível lançar um plano brasileiro de inteligência artificial porque nós temos as tecnologias habilitadoras para isso. Nós temos fotônica, nós temos os recursos humanos, nós temos a infraestrutura. Então, hoje, nós colhemos a possibilidade de estar na vanguarda dessa área porque a gente vem investindo nela de forma indireta ao longo dos últimos 70 anos. Nossa, feliz de ouvir que o CPQD colabora diretamente numa iniciativa como essa, né? Que bom, doutor. O CPQD tem, de fato, uma área de IA que desenvolve soluções para o mercado, mas eu queria dizer que a IA é como a internet quando nasceu. Todo mundo achava que a internet ia acabar com muita coisa, mas na realidade ela só fez prosperar. Acabar com o emprego, por exemplo, né? E não acabou, né? Pelo contrário. Exato, né? Ninguém mais fala internet. E IA também, ninguém mais vai falar disso daqui a algum tempo. Vai ser uma ferramenta de uso comum. Nossa, eu fico muito feliz, estava falando em idade, o NetSeg está completando 20 anos esse ano, aqui na Exposec, inclusive. A BESE completando 30, então nós estamos contando aí uma história como evoluiu a segurança nesses últimos anos. E houve um depoimento do apoio e do interesse do Brasil em colocar o Brasil na vanguarda da tecnologia. É um presente para os nossos período como está aqui agora. Eu agradeço muito a presença de vocês, a participação. Muito feliz em ouvir que a tecnologia brasileira está bem cuidada, está em boas mãos. E, de novo, que isso siga aí como exemplo para o nosso país, tanto aqui quanto fora. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado. Parabéns pelos 20 anos. Legal, obrigado. Já atingiu a maioridade. Gente, isso é Exposec. Estamos aqui falando de alta tecnologia, de futuro e de inovação. Então, mais um dia de Exposec por aí. Não perca, vem. Tchau, até mais. Muito
Muito bacana.